então essa videoaula, como a gente tinha falado lá no grupo da monitoria. A gente depois podia marcar alguma ao vivo, que a gente pudesse conversar e tirar umas dúvidas. Mas qualquer coisa é só falar comigo também no privado, que a gente tá fazendo aquele modelo que eu gravava, um vídeo bem curtinho explicando algumas dúvidas, certo? Então, pelo que eu mais notei conversando com o pessoal da sala, é que estava muito difícil de tipo visualizar, juntar a parte teórica com a parte mais visual da embriologia. Então eu vou tentar dar uma elucidada sobre isso, certo? E dar um geralzão realmente sobre todo esse assunto de gametogênese. Eu espero que dê tempo de lançar e todo mundo ver essa videoaula até a prova, né? Que é amanhã. Inclusive, depois de gravar esse aqui, eu vou gravar a resolução daquele exercício, tá? Então, bora começar aqui que ainda tem muita coisa. Então, primeiro de tudo, eu queria começar pelo PDF. Dar uma traduzida assim nele, dar uma resumida. E depois eu ia começar com... Eu ia voltar para aquele slide. Eu ia também mostrar umas animações. E, por fim, a gente ia resolver o exercício e mostrar uma tabelinha que tem lá, mostrando as diferenças entre masculino e feminino, que está bem show. Então, bora começar aqui. E então, eu acho que um jeito bom de começar primeiro a gente já sabendo qual é a diferença entre uma célula diploide, certo? Diploide para uma haploide. Então, ó, uma diploide, di já está dizendo 2N, certo? Então, células somáticas, que são as diploides, elas têm 64 cromossomos, certo? Já as células que sofrem meiose e tudo são as haploides, certo? E elas têm somente 32 cromossomos, beleza? Então, tirando isso do caminho, a gente já pode seguir aqui. Acho que está bem de boa. O professor também falou dessas fases, certo? Então, ele decidiu separar em fase de multiplicação, maturação nuclear e maturação citoplasmática. Então, esse iniciozinho aqui, ele vai ser assim, a gente vai ver ele realmente, só vai entender ele lá mais pra frente. Mas vamos tentar entender de início o conceito, certo? Então, a fase de multiplicação, eu dou o exemplo que é como se fosse uma massa de bolo, certo? Uma massa de bolo e que não tem muita diferença entre eu ter pego só um feijãozinho, sabe? Um pouquinho só de massa de bolo, do tamanho do feijãozinho, e uma bacia de massa de bolo. Assim, é a mesma coisa, sendo que muda a quantidade, tá? Então, aqui, ó, ele até fala: permite a produção regular durante um longo período da vida de inúmeras células germinais. Então, as células germinais é que seriam exatamente a massa do bolo. Então, começa somente com um pouquinho, né? Uma bolinhazinha só de massa de bolo, que se a gente tiver várias e várias e várias, a gente consegue fazer realmente um bolo a partir disso. Então, a partir de um efetivo relativamente reduzido de células-tronco, certo? Então, por que eu digo massa de bolo? É exatamente por causa do fato de ser células-tronco, certo? A massa de bolo é só uma massa, farinha, etc e tal, que dá pra gente fazer bolo de chocolate, bolo de morango, bolo de não sei o que, bolo de tudo, na verdade. Mas sempre começa com a massa. Do mesmo jeito é aqui. São células, certo? Ainda não diferenciadas, que estão se multiplicando, que depois aqui elas vão ter realmente uma definição, tá? Isso é a fase de multiplicação. Mas se lembrem, isso é só uma fase. Então, nessa fase tem várias coisas que acontecem, certo? Aqui agora é a de maturação nuclear, certo? Então, ela assegura a transformação de diploide em haploide, certo? A gente pode ver aqui que... deixa eu ver se está na certa. Pronto, a gente pode ver aqui que nessa fase reducional, certo? A gente vai ver uma célula diploide se tornando uma célula haploide. E aí tem a ver com toda aquela parte de biologia, até de ensino médio e tudo, porque a gente vai ter que se lembrar o que é
o que é a prófase, intérfase, as fases, etc e tal, metáfase, enfim. A maturação nuclear, ela nada mais é do que uma fase que assegura que essas células diploides se tornem haploides. Então, quer dizer que ela tem que maturar, o núcleo tem que estar pronto para haver essa redução, certo? Que é o começo da meiose, tá? Então é bem biologia mesmo de ensino médio do início, é só se relembrar disso tudo, tá? Já a maturação citoplasmática, ela assegura a diferenciação e especialização dos gametas para possibilitar a fecundação, certo? Basicamente, a gente vai entender isso só lá para o final, quando a gente estiver falando realmente de espermiogênese, etc e tal. Por quê? Essa maturação assegura a mobilidade do espermatozoide, que é uma das menores células, e capacita o ovócito a conter reservas, certo? Então, ela está mais ligada a essa parte aqui, certo? De realmente mudar o citosol da célula. Tá? Ele tem que ter uma fase de maturação para mudar a conformação do citosol, tá? Então, aqui a gente vai ver com mais detalhes. Ele falou aqui da fase de multiplicação, que realmente é muito necessário que todo mundo dê uma lida, tá? Não tem como, não tem... não é só decoreba, realmente tem que dar uma lida, tem que realmente pegar isso aqui, tá? Então, ó, as mitoses asseguram capital em célula-tronco, etc. O período de multiplicação é breve e precoce. As mitoses começam na fêmea desde a 5ª semana, então isso aqui, certo? Já vamos começando com esse primeiro conceito, que as mitoses na fêmea começam desde a 5ª semana de vida intrauterina. E para definitivamente em torno do 5º mês, certo? Então, mitose de fêmea começa desde a 5ª semana e para definitivamente no 5º mês, certo? Já no macho, após a primeira etapa de multiplicação na vida fetal, que a gente vai ver as espermatogônias mais direitinho depois, as mitoses só vão voltar a acontecer na puberdade, certo? Essa é praticamente assim a maior diferença entre espermatogênese e a oogênese, certo? Então, primeiro de tudo, ele também fala dos gonócitos primordiais, certo? Os gonócitos primordiais têm a ver com aquela parte de... essa aqui, ó, do saco vitelínico, da crista gonadal, das células germinais primordiais, que vem antes, né, dos gonócitos e tudo. Vai ficar bem legal com uma animação que eu vou mostrar já já, certo? Então, continuando aqui... os gonócitos primordiais que vão gerar as espermatogônias ou ovogônias, certo? Então, os gonócitos primordiais são indiferenciados, certo? Eles só são gonócitos que, a depender, podem virar espermatogônias ou ovogônias. A gente vai ver como vai ser isso, certo? E lembrando que são células diploides. Ainda não houve meiose, então, ó, a gente ainda não houve meiose, certo? Ainda está nessa fase aqui de espermatogônia e ovogônia, então ainda são diploides, tá? Então, ao final dessa fase, as ovogônias ou espermatogônias formarão os espermatócitos, beleza? Meiose, ok. Beleza, então. Então, aqui é a origem das células germinais primordiais, certo? Dos gonócitos primordiais. Que, assim... a gente depois, nas próximas aulas, é que vai ver exatamente esses folhetos embrionários, os movimentos que eles vão fazer, etc e tal, a migração das células, etc. Por enquanto, o que a gente precisa saber disso aqui é da onde saem as células germinais primordiais e como é que ela vai virar um gonócito, migrar, etc e tal, tá? É isso que a gente precisa se ater agora. Então, ó, as células constituem a origem comum dos espermatozoides do óvulo, elas são diploides, só sofreram mitose, ainda não estamos falando de meiose, tá? Assim como as outras células. Podem ser evidenciadas desde a 2ª semana na ectoderme primária, epiblasto do embrião humano. Tá, isso aí a gente depois vai entender nas próximas aulas. Já na 3ª semana, as células germinais primordiais migram por movimentos ameboides, desde aqui, ó,
da parede da vesícula vitelínica e se aglomeram próximo à junção alantoide, tá? Tem tudo aqui, ó, o alantoide, elas vão migrar, elas já estão perto aqui do alantoide. E as células germinais primordiais são desde então dispostas de maneira extraembrionária na endoderme e mesoderme. Isso aí a gente vai ver mais depois, certo? É só para saber que, por enquanto, as células germinais primordiais, certo? Estão na parede aqui dessa vesícula, certo? Vitelínica, desse saco vitelínico. E, ó, vão migrar por movimentos ameboides na parede da vesícula vitelínica, se aglomerando próximo à junção do alantoide, que é esse 2 aqui, certo? Aí a gente vai entender agora o porquê vai ter elas vão se aglomerar exatamente aqui, tá? Lembrando que, ó, isso aqui, esse amarelinho, tá? O 8, essa endoderme em amarelo, a gente tá falando principalmente da parte do saco vitelínico, tá? Depois a gente vai entender como isso aqui vai virar isso aqui. Mas por enquanto a gente só precisa saber que os gonócitos vêm, certo, da parede da vesícula vitelínica, e eles vão migrar, certo, após se aglomerarem próximo à junção do alantoide, tá? Eles vão migrar para dentro do embrião, ok? Então a gente vai ter que dar um salto, né? Realmente vai vir disso aqui, desse embrião de 4 semanas, para esse embrião de 5 semanas aqui. Vão acontecer várias coisas, mas fiquem tranquilos que nas próximas aulas o professor vai ensinar como é que disso vai para isso, tá? Então, aqui fala que são ajudadas pela flexão, etc e tal, e vão migrar ao longo da parede da vesícula vitelínica até o canal vitelínico e ao longo da parede do intestino posterior, certo? A gente já pode ver aqui, elas vão se fixar nesse mesentério, certinho? Nesse início do mesentério, tá? A gente tem que, um conceito bom em embriologia é porque assim, é um embrião com 5 semanas somente, então não tem todos os sistemas prontos, porque algumas pessoas perguntaram, poxa, mas por que elas fixam logo no mesentério, o que é que tem a ver? Gente, não tem nem tantas células aqui, certo? Comparado com um adulto, claro. Então não tem tantas células aqui, não tem tanto espaço ainda, literalmente. Então a gente tem que economizar espaço, certo? Então quando elas migrarem para cá, elas vão se fixar aqui pertinho, que vai ser no mesentério, que depois tudo vai se encaixar, certo? Os locais vão se encaixar, etc e tal, e vai ficar bem, assim, bem mais visual na animação que eu vou mostrar, tá? Deixa só eu ver se tá gravando aqui.